Boa noite, juventude. Bem-vindos novamente aí ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Agora temos chat funcionando aqui no Teams. Testem aí para ver se está conseguindo conversar pelo chat. Estamos no campus Natal Central, claro, aqui no ensino remoto emergencial. E meu nome é Ricardo Machado, essa é a disciplina de segurança, de controle, né, prevenção e controle de sinistros aqui do curso técnico de segurança do trabalho, tá? A gente está na quarta semana, hoje a gente vai iniciar aqui com as rotas de fuga. Hoje e amanhã a gente vai estar tratando de rota de fuga, né? Bem aí, estão me ouvindo bem? Deixa eu lançar o slide aqui, ver se está certo. E o slide aí, rotas de fuga. E aí, alguém me dá um sinal de vida? Sim, professor, está passando aqui. Aí, beleza. Então, gente, ó, dentro do projeto preventivo, né, a gente tem que prever os caminhos para o abandono, tá? Esse caminho não é simplesmente um corredor, não, ele tem que ter alguns quesitos, tá? E aí são tratados em ITs, instruções técnicas e também em normas técnicas aí da ABNT separadas, tá? Mas todo esse conjunto a gente chama de rota de fuga. Então, para fazer a prevenção e a proteção contra incêndio, né? Lembrar que prevenção a gente faz antes que inicie o incêndio. Então, todo esse planejamento, capacitação das pessoas, mudança de atitude, o projeto mesmo do próprio trabalho, né, que materiais vai envolver, que tipo de prédio eu preciso ter, quais pessoas eu vou ter que envolver nesse trabalho, que energia eu vou estar usando para esse trabalho, né? Então, antes de acontecer o incêndio, né, na verdade, a gente já começa a prevenção antes de construir o prédio, né, já durante a invenção aí do trabalho. E a proteção é para quando inicia o incêndio, tá? Então, a proteção envolve as medidas aí de combate ao princípio de incêndio, de socorro das pessoas, também a proteção contra o incêndio, o ataque contra o incêndio instalado e também o abandono da edificação, tá? Então, esse triângulo aí da prevenção, ele tem que contar com um projeto, e o projeto, é a parte pensante, não confunda com desenho, tá? Desenho é a expressão gráfica do projeto. Normalmente, claro, um projeto preventivo aqui, nos dias atuais, aí é feito em desenho técnico, tá? As dimensões. E é no projeto que eu vou ter que pensar tudo isso do trabalho, das edificações e a ocupação da edificação. Com o projeto em mãos é que eu vou conseguir adquirir os equipamentos. Tá? E aí, tendo esses equipamentos, a gente tem que proceder também, além da instalação desses equipamentos, da aquisição e da instalação, também proceder às manutenções. Tá? Então, a gente já viu os extintores de incêndio aí, e hoje nós vamos ver os equipamentos aqui para as rotas de fuga. Também vão requerer alguma manutenção. E não adianta nada eu ter um bom projeto e adquirir bons equipamentos que estejam em funcionamento se eu não tenho capacitação, eu tenho que ter pessoas, primeiro, que previnam o incêndio, né, que tem essa noção de prevenção mesmo, de atitude de segurança do trabalho. Isso a gente consegue com capacitação. Eu estou usando esse termo treinamento porque ele está nas normas também assim, tá? Mas em várias NRs aí cita-se treinamento, mas o ensino a gente trata como capacitação. Tá? A norma antiga até falava, em NR23, pessoas adestradas para o uso de materiais de combate a incêndio, né? Também não usa mais esse termo adestramento, tá? Então, esse treinamento vai desde a prevenção até o combate ao princípio de incêndio e também o abandono. Tá? A gente tem que treinar para saber abandonar. Para que no dia que aconteça, né, a gente já está ensaiado, a gente não se apavora, vê aquele mundaréu de gente aí no corredor, e você sabe que vai conseguir sair, porque você já saiu uma vez, né, ou várias vezes aí nos treinamentos, tá?
Então, aí nos campos do interior, a gente já fez em vários campos aí treinamento de abandono, mas acaba tendo que fazer todo semestre, porque a nossa população vai renovando, né? Sempre tem novatos e o pessoal vai se formando também. E assim, normalmente os campos do interior são para 1.000 alunos, e a gente tem no turno vespertino, que é quando tem maior quantidade, em torno de 450, 500 pessoas no campus, incluindo os servidores, também os terceirizados. Tá? Então, para você já tirar 500 pessoas, já dá um movimento, sabe? E aí a gente faz um troço descontraído, faz até uns sorteios de uns brindes lá, a gente abandona lá para o hall de entrada, mantém o pessoal no hall de entrada, né? E alguns tipos de empresa você tem que ter um ponto de agrupamento, sabe? Um ponto de encontro, para poder facilitar resgate, né? Caso aí de embarcações, caso também de plataformas de petróleo, de plataformas terrestres também de petróleo e gás, tá? Alguns tipos de fábricas, aí a gente tem que ter um ponto de encontro. A maioria das instalações não precisa desse ponto de encontro, a gente vai convergir para a saída e entrada principal aí da empresa e dali dispersar, né? A gente tem que sair das proximidades das edificações para não ser atingidos aí também por consequências do incêndio. Então, para esse triângulo aí dar certo aqui com rota de fuga, a gente vai precisar de 4 coisas, 4 cuidados, tá? E vamos usar 4 normas também. Tá? O primeiro é o controle de fumaça, seja uma exaustão natural, que é sempre preferível, né? Como, em alguns casos, eu vou precisar do uso de exaustão mecânica mesmo. Também a iluminação, a gente sempre prefere a natural, mas, assim, infelizmente, o incêndio pode ocorrer à noite. E também existem instalações que, mesmo de dia, eu tenho que ter iluminação artificial. Tá? Outro problema que ocorre é que, normalmente, se tem blackouts no incêndio. Então, tem que ter uma iluminação que tenha uma autonomia, que tenha uma fonte de energia alternativa, né? Também a sinalização, você tem que ter as vias de abandono com controle de fumaça, iluminadas e sinalizadas para facilitar aqui o fluxo, né, das pessoas. E, finalmente, antes de tudo isso, né, para ocorrer o fluxo correto das pessoas, não basta só iluminar e direcionar, eu tenho que ter uma largura de corredor, tá, dos acessos principais compatível com a quantidade de pessoas. Tá? Senão, eu vou ter ali um engarrafamento, né? Lá em Florianópolis, da onde eu vim, a gente tem a capital numa ilha, né? Então, você vem lá do continente, várias pistas convergindo, são 2 pontes lá, uma ponte com 4 pistas para entrar na ilha e uma ponte com 4 pistas para sair da ilha. E temos uma ponte histórica lá, com 2 pistas lá, que pode também circular veículos, mas não é o caminho principal. O que ocorre é que você tem 8 pistas convergindo para essas 4, da ponte de entrada, e aí ali você vai ter um afunilamento, o famoso engarrafamento, né? A gente fala em engarrafamento por conta do gargalo da garrafa, né? Que é quando você vai convergir o fluido ali. Não é que estou engarrafado, simplesmente envasado, mas eu vou ter que passar por um caminho mais estreito do que o original que eu vim. Né? Claro, à medida que eu vou avançando para o rumo da saída, o número de pessoas também vai somando, né? Imagine uma edificação vertical. No último andar, você vai ter lá, sei lá, 50 pessoas. Mas no penúltimo andar, você já tem 100, e aí vai somando, somando. Então, essa fuga, essa rodovia, a escada, por exemplo, de emergência aí, tem que ter uma largura calculada para essa população total, se for sair todo mundo por ali, né? Se eu conseguir dividir por 2 saídas, 3, 4, aí eu divido também a população e calculo a largura desse corredor aí, em função da quantidade de pessoas que vai passar ali. E a gente projeta normalmente para 6 minutos, tá? A gente abandonar em 6 minutos. E vou dizer para vocês que funciona, que dá certo, tá? Porque eu já testei, já vi prédios projetados e fiz o abandono em prédios projetados e a gente consegue abandonar em 6 minutos. Tá? Eu sei disso porque a gente fazia com o pessoal de apoio da Brigada de Incêndio, estagiários de técnico de segurança também, eles eram os últimos a sair, né? Como é que eu sabia exatamente quantas pessoas tinha no prédio? De início,
a gente vai em todas as salas, né, já anuncia isso por e-mail, né, consegue autorização lá da direção daquele prédio, e aí a gente vai em cada sala avisar que naquele horário vai acontecer, vai tocar o alarme, vai acontecer esse simulado, e a gente vai ter uns sorteios de brindes no ponto de encontro lá. E aí a gente distribui uma senha para ser o sorteio de brinde. Então, com essa senha eu sei quantas pessoas tem no prédio. Então, vários prédios aí que a gente fez esse exercício de abandono, né? Nem chamo de simulado, o pessoal chama de simulado, né? Porque ele não é um simulado, ele é real. Você vai tirar as pessoas, é a mesma quantidade de pessoas que você vai tirar, só que não tem fogo, né? Certo? E tem que ser feito com muito cuidado mesmo, avisando as pessoas, porque senão alguém pensa que é real, né? Pode se emocionar, pode dar algum transtorno. Por isso que a gente avisa. Já me disseram também isso, era bom fazer de surpresa. Não, a gente só faz de surpresa depois que treinou bastante. Eu não quero saber de acidente de trabalho em treinamento de segurança, não. Então, para introduzir o tema aqui, queria voltar aqui a essa coisa da origem do fogo, que eu já tratei com vocês lá na primeira aula, né? Na primeira, na segunda aula, lá, quando a gente falou dos fundamentos do fogo e as proteções contra incêndio, né? Proteção ativa, passiva. Então, só para sensibilizar para a aula de hoje, falar mais um pouquinho aqui dessa história do fogo, do domínio do fogo pelo ser humano, né? O domínio do fogo foi um grande evento, né? Uma grande transição, e foi o que permitiu o ser humano ter um avanço tecnológico mesmo para dominar a natureza. Tanto é que na mitologia já se trata disso, né? Assim, nessa aqui mesmo da historinha do Hefesto, né? Já tem uma preocupação do Deus maior lá, do Zeus, com esse poder do homem com o fogo. Então, como é a historinha aqui do Hefesto? Ele é filho aqui de Zeus com a Hera, e ele nasceu tão feio que a Hera resolveu jogar ele do precipício lá e ele caiu no mar. Eu não aceitar ele como filho, né? E ele foi resgatado lá por uma ninfa, se eu não me engano, e foi criado, e essa divindade lá que resgatou ele também quebrou a perna na descida, ficou manco, assim, e ela descobriu o talento dele como artífice de metalurgia, né? Então ele morou num vulcão. E ele produziu tão bem que acabou ficando famoso lá nas mídias sociais da época, lá no Instagram, lá do Monte Olimpo, né? E os deuses viram o valor dele. Ele fez lá o tridente do Poseidon, que era o deus do mar, né? Fez lá a armadura do Aquiles. Ele fez também. A minha filha leu aqui o Percy Jackson e está me dizendo que ele fez o elmo de aço também do Ares. Hades, desculpa, deus da guerra, né? E aí ele foi aceito de volta no Olimpo. Chegando no Olimpo, acabou casando com a deusa lá do amor, né? Afrodite, né? E o Zeus acabaram aceitando ele de volta, né? Por ser um herói aí metalúrgico, e ele trabalhava com os metais e para isso com o fogo, né? Outro herói aqui da mitologia grega é o Prometeu, né? Então, Prometeu tem uma história de que ele foi designado por Zeus, junto com Epimeteu, que era o irmão dele, para criar os animais. Dentre os animais também o ser humano. E o Epimeteu usou todas as matérias disponíveis lá para criar os animais com alguma defesa, sobrevivência. Então, um animal tinha presa, outro animal tinha lá uma carapaça, tinha um veneno. E quando foi construir o homem, a única coisa que sobrou para construir o homem foi o barro. Ele construiu o homem de barro, e o homem era muito frágil, né, para conseguir viver nesse ambiente aí com esses animais, né? Então ele pediu para o irmão ali, para o Prometeu, dar um jeito, né? Prometeu, dá um jeito aí, que esse homem aí está meio sem futuro, não vai sobreviver, e eu não tenho mais material nenhum para usar para dar alguma proteção para ele. E aí que o Prometeu roubou o fogo, né? Roubou o fogo dos deuses e deu para o ser humano. O Zeus ficou furioso, né? Zeus ficou furioso porque viu ali que o homem podia se encantar com esse poder e querer ser Deus. Então mandou resolver o problema ali e castigou o Prometeu, né? O Prometeu foi acorrentado numa rocha lá e foi devorado, seu fígado ali foi devorado durante décadas ali por uma águia, né? Todo dia a águia vinha ali, comia um pedaço do fígado do Prometeu
E ele ficou nesse sofrimento aí durante muito tempo, né? E para castigar os humanos também, que começaram a se achar demais aí por dominar o fogo, começaram já a fazer armaduras, começaram a fazer lanças, dominar a metalurgia, né? Mandou a Pandora, não sei se já ouviram a história da caixa de Pandora, né? Na verdade, a caixa de Pandora não é da Pandora, a caixa de Pandora é do Epimeteu, foi a caixa da onde ele tirou toda a matéria-prima para fazer os animais. E só sobrou nessa caixa o que não prestava para nada. Então ele disse para Pandora, ó, jamais abra essa caixa. Só que aí ela abriu, né? E dali de dentro saiu as desgraças da humanidade, as peste, o ódio, a ganância, o rancor. E quando ela viu que a desgraça estava grande, que ia extinguir o ser humano, ela fechou a caixa, bem a tempo de impedir que o demônio destruidor da esperança saísse, né? E é por isso que eles atribuem que o ser humano, até hoje, nas piores situações, ainda tem alguma esperança, né? E é essa esperança que nós vamos usar aqui na nossa aula de prevenção de incêndio, né? Vale a pena salvar a humanidade, né? E para fechar essa historinha, quem salvou o Prometeu lá do castigo dele foi o Hércules, nos 12 trabalhos de Hércules. Um dos trabalhos de Hércules lá foi libertar o Prometeu daquele castigo lá. Já mais pouco depois, né? Aí uns 1000 anos depois, aí, durante o Império Romano, se tinha lá o poder de Roma, era simbolizado pela pira da deusa Vesta, né? Uma tocha, tipo aquela tocha olímpica. Esse templo aí, que era na frente do Fórum Romano, lugar onde se reuniam os senadores romanos, né? Tinha que manter essa pira acesa. A Vesta tinha 12 serviçais, tá? 12 vestais. E se a chama apagasse, todas as 13, essas 12 serviçais e a chefe, iam ser enterradas vivas, né? Então, elas tinham o maior cuidado aí de não deixar o fogo de Roma apagar, né? Aqui na América do Sul, né, a gente tem também um deus aí, Viracocha, o deus do fogo, esse ídolozinho aqui. Os nativos ali acreditavam que ele é que tinha criado tudo, né? Simbolizado aí pelo sol, o fogo do sol. Os índios brasileiros aqui também adoravam, né, na época pré-colombiana aí, o deus sol, né, e a deus da lua. Então tá aí também. E dessa coisa da relação do ser humano com o fogo, porque o fogo é poderoso mesmo, o fogo consegue resolver vários problemas da humanidade. Aqui na Índia temos o Agni. O Agni é filho de 10 pais, cada pai representa um dedo da mão. Com as duas mãos você consegue segurar os instrumentos que fazem o fogo, né? Então está simbolizado aí nessa figura aí de uma das religiões indianas, que temos várias lá, e temos vários deuses também, mas esse aí é uma das religiões. E até hoje existe no casamento dessa religião lá na Índia, você faz o ritual do fogo, você tem que dar 7 voltas, o casal, né, tá casando, tem que dar 7 voltas ao redor de uma chama, porque senão o casamento é anulado pela religião. No Japão temos o Shintoísmo, né, também temos um deus do fogo aqui, que é o Kagutsuki. Ele é filho aí do Izanaki, que era o deus maior deles lá, e quando ele nasceu, ele incinerou a mãe, né? E aí o pai, aí, com raiva, num golpe de fúria lá, pegou e esquartejou ele com a espada samurai lá, e dividiu ele em 8 partes, e distribuiu isso pelo Japão, são os 8 vulcões do Japão. Então veja aí o poder do fogo, né, na crença das pessoas. Para os cristãos católicos ali, europeus, né, principalmente ali, europeus, a parte ocidental, né, que a gente tem também lá no Oriente, né, na final da Roma antiga, lá na parte do Oriente, lá em Constantinopla, já se tinha um outro segmento aí do cristianismo, mas aqui na Inglaterra se atribui aqui ao Dunstan, né, Saint Dunstan, como sendo o patrono da luz da cristandade católica aqui, né? Então tem uma história de que apagou todos os candelabros da igreja, somente a vela da mãe dele se apagou e acendeu milagrosamente, e foi possível acender todos os outros candelabros e retomar aí a luz, né? Então
Desde criança ele era tido como guardião da luz lá. E ele estudou em mosteiros, aprendeu artes também, os artífice aí de metalurgia, né? Era bem respeitado por isso e ele seguiu essa carreira monastérica, né? E aí foi chamado para compor lá, para assessorar a monarquia, né, na inglesa. Ficou amigo do rei e por inveja ali e tal, do pessoal do alto clero lá e também da corte mesmo, né, da corte real ali, criaram lá uma fake news de que ele tinha botado uma ferradura no demônio, que ele praticava bruxaria e o rei teve que expulsar ele, jogaram ele ao chute lá numa fossa, né, de excrementos humanos lá, e depois ele voltou para o monastério e depois acabou ficando amigo do outro rei. Esse rei morreu, o filho desse rei ficou amigo dele de novo, voltou para a corte, foi de novo perseguido. E só que aí nessa última perseguição, o rei quase sofre um acidente, né? O rei estava numa caçada, num veado lá, e os cachorros caíram no precipício e o cavalo do rei ia pulando no precipício, né? Aí o rei olhou para o céu e disse: me dê mais uma chance, senhor, eu vou perdoar o Tostão. E aí o cavalo parou, né? E ele foi lá e perdoou o Tostão. E é um santo aí bem conhecido aí principalmente lá na Inglaterra, relacionado aí ao fogo, né? E é claro, né? A gente já sabe. Sim, deixa eu só voltar aqui. Além do Tostão, a gente tem também o fogo simbolizado nas escrituras aí dos judeus, né? Aquela coisa. Então Moisés subiu o monte e viu o fogo que não queimava e falou com Deus, né? E ali Deus mandou as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então tem essa relação também do fogo, né? Para o judeu, né? E, por consequência, para o cristão católico, que usa também o Antigo Testamento, ali, que são as escrituras aí dos judeus. Ok, então, o problema do fogo, gente, é quando ele foge do controle, né? Fugiu do controle, ele pode nos matar, né? Então, uma coisa que mata muito em incêndio é a fumaça, tá? Então, a gente tem que ter controle de fumaça para garantir que as pessoas não se intoxiquem e, principalmente nas vias de abandono, tem uma garantia de drenagem da fumaça para que as pessoas consigam aí sair, né? Sair desse ambiente. Tá? Então, o que compõe aqui a fumaça? A gente viu lá na primeira aula a reação de combustão aí do metano, né? CH4. Então, cada carbono vai contando aí, mudando o nome, né? Met, et, prop, but, né? O butano aí, quatro carbonos, né? E um carbono só, metano. Então, se eu fizer a combustão do metano com uma molécula somente aí de oxigênio, eu não vou ter a combustão completa, como eu estou tendo aí, né? E eu estou usando duas moléculas de oxigênio. Então, naquela reação que a gente viu na primeira aula lá, a gente tem também CO, monóxido de carbono, hidrogênio e água. Então, monóxido de carbono e hidrogênio são resíduos ali, que são combustíveis, são tóxicos, são indesejáveis, né? Para eu obter essa combustão completa, e a gente tem ela também aqui no propano, né? Aqui é o isoctano, né? Mas também no propano, é o que a gente tem no nosso gás de cozinha, né? A gente não quer fumaça dentro de casa. Então, para isso, você tem que dimensionar o queimador para ele fazer a mistura correta com o oxigênio. E quando o gás começa a acabar, você já deve ter notado, começa a sujar o fundo da panela, né? É a combustão incompleta. Então, o que compõe essa fumaça? Eu posso ter gases que não são visíveis, é o caso do CO2, é um gás que não é visto a olho nu, e pode me fazer algum mal. E eu tenho um material visível também. Todos eles podem ser tóxicos ou asfixiantes, ou podem ser também explosivos. Então, a nossa fumaça aí, quando a gente vê um veículo emitindo fumaça, a gente tem a preocupação, claro, aí com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, né? Também com a intoxicação, com as doenças de longo prazo, por exemplo, aí a bronquite, a asma, a nossa expectativa de vida relacionada à poluição urbana, né? Mas também quem abastece o carro e vê a fumaça sair preta assim, sabe que está queimando dinheiro, né? Então, você vai ter a preocupação de regular o seu motor para essa queima ser mais completa, né? Infelizmente, o motor é um motor de combustão, ele é uma coisa que
que funciona bem, mas tem um rendimento pequeno de 25% só. O resto da energia é desperdiçada em calor, em ruído, em vibração. Claro, é poluente, né? Então, isso vai para o nosso ar. Claro, a céu aberto isso não é um grande problema imediato, é um problema de longo prazo para, por exemplo, a saúde das pessoas, né? Mas quando eu estou num local confinado, eu me morro na hora, né? Vou desenvolver uma doença, um câncer de pulmão daqui a 20 anos. Não, eu morro hoje. Então, o que compõe essa fumaça? Três coisas. Primeiro, aqui os três bolinhos aí, não é mapa de risco, não se assustem. Primeiro, os gases, né? O que é um gás? É uma substância que, nas condições normais de temperatura e pressão, que são as CNTP, né? Uma atmosfera e 25 graus Celsius, essa substância se encontra no estado gasoso. Tenho também os vapores. O que são os vapores? São a fase gás de uma substância que normalmente é líquida ou sólida. Por exemplo, aí a naftalina, que é o naftaleno, né? Ela é sólida, mas ela passa por um processo de sublimação e vira gás. E esse a gente chama de vapor. Tá? Então, a gasolina é líquida, normalmente líquida, mas ela emite uma fase gás ali que a gente chama de vapor de gasolina, ou vapor orgânico. Tá? E temos também os particulados, e usando na nomenclatura técnica aqui, os aerodispersóides, né? Quando a gente fala assim, humanoide, parece uma coisa que não é muito perfeita, né? Os aerodispersóides são partículas aqui que podem ser sólidas ou líquidas, tá? Tem névoas, neblinas, e tem os particulados sólidos também, tá? Então, a diferença do vapor ali é porque as partículas são bem menores, né? E eu ter, por exemplo, uma névoa aí de água, por exemplo, eu vou ter partículas maiores, né? Uma água de suspensão na fase líquida, mas partículas que são maiores do que a partícula de vapor. O que são esses gases aqui? Os principais, né? A gente olhando na nossa literatura, aquele livro que eu recomendei para vocês aí, do Bombeiro de São Paulo, está lá na literatura recomendada, lá do nosso Google Sala de Aula, né? O monóxido de carbono, que é tóxico e é explosivo também, tá? Então, o monóxido de carbono ele é um asfixiante químico, ele se combina na sua hemoglobina, vai para o seu pulmão, e ele é solúvel no seu sangue, então ele se combina na hemoglobina e impede que a hemácia, né, transporte o oxigênio no nosso corpo. Então, vou ter aqui uma intoxicação, uma asfixia química. O CO2, ele é um asfixiante simples, tá? Ele não é tóxico. Você pode respirar o CO2 em determinada proporção, você pode, desde que você tenha mais de 18% de oxigênio, né? Você pode tomar refrigerante, que tem CO2 também. Tá? Vinho, bolinhos de vinho ali, são CO2. Tá? Não é o problema é que ele é um asfixiante simples, ele expulsa o oxigênio do ambiente. Então, eu posso morrer não intoxicado pelo CO2, mas por falta de oxigênio. A gente chama isso de asfixia simples. O hidrogênio, H2 aí, ele também é combustível, explosivo, né? E também é tóxico. O gás clorídrico, HCl aí, né? O ácido clorídrico em formato gasoso aí, ele é corrosivo, vai danificar nosso trato superior respiratório, nosso pulmão também. O HCN, que é o gás cianídrico, o principal dele aqui é o cianureto, também te causa bloqueio mesmo, morte rápida, né? Envenenamento. E, finalmente, esse mais famoso aqui, o gás sulfídrico, né, o H2S, ele é muito comum aí em espaços confinados, é muito comum na indústria do petróleo, porque ele é produto da decomposição orgânica natural, então, o apodrecimento ali, por exemplo, de um animal, e eu posso encontrar isso em galerias, em cavernas aí, em escavações e também na perfuração do petróleo. E aqui também no incêndio, tá? Dependendo dos materiais que compõem aí o meu prédio, meus móveis, minha matéria-prima, eu vou ter, deixa eu ver uma mensagem que está ocorrendo aqui, peraí, tem alguém falando no chat? Não. Acendeu uma luzinha aqui no
Teams. Avançando aqui. E quais são os vapores? Principalmente vapor da água e vapores orgânicos, tá? Vapores decorrentes aí do material rico em carbono, aí principalmente o carbono da minha edificação. Então, os materiais construtivos, os móveis, a própria matéria-prima que eu posso estar usando no meu processo produtivo, vai me gerar aí vapores orgânicos. E, dentre os particulados, o principal são os fumos, que a gente chama de fuligem. Tá? Se lembrar, gente, que além de eu ter esses contaminantes, eu poderia ter num ambiente também, em outros ambientes aí, que a gente estuda na higiene industrial, como o espaço confinado e também os ambientes de trabalho, por força até do processo produtivo, né? Eu tenho que saber que esses componentes aqui não estão estáticos, eles se deslocam pelo ambiente por energia térmica, né? Principalmente a convecção. Então, tem o incêndio ali que está gerando esses poluentes aí, e também está gerando calor. Tá? Então, esse calor ele pode fazer a explosão da fumaça, tá? E pode fazer também o deslocamento dessa fumaça, e essa fumaça é quente. Essa mistura de vapores, particulares e gases também é quente. Então, ela pode queimar o meu pulmão, além de me intoxicar, ela pode explodir, me matar queimado, e ela vai se deslocar pelo ambiente com um fluxo orientado pela convecção. Então, mesmo um corredor plano, um corredor horizontal pode favorecer aqui o deslocamento da fumaça, porque eu vou ter algum ponto vertical e vou ter aí o efeito chaminé. Para explicar isso, eu trouxe aqui o fogão a lenha das minhas tias, lá, da minha vizinhança lá, quando eu era adolescente, né? Então, deixa eu contar essa historinha para vocês aqui. Lá na década de 30, o meu avô, por parte de mãe ali, plantava café. E ele tinha um grande terreno lá para vender café para torrefação, e ele também trabalhava de alfaiate. Então, no início desse terreno tinha a casa dele, e o resto era lá uma roça de café. E quando ele morreu, lá, antes da minha mãe casar, ele separou, foi fatiado esse terreno, e o segundo terreno, esse primeiro terreno ficou para minhas duas tias que não eram casadas, e moravam juntas, ficaram para a casa do avô, do pai, né? Pai delas, e o segundo terreno era da minha mãe. Então, acabou que a gente foi morar ali depois, que a minha mãe casou e tal. Fomos morar ali, eu era vizinho das minhas tias aqui que eram professoras aposentadas, né? E elas tinham fogão a lenha lá, já na época a gente já tinha fogão a gás também, mas eu achava divertido o fogão a lenha. Então, temos dois tipos aqui. Esse tipo de cima se usa normalmente para esquentar a casa, né? E esse tipo de baixo a gente usa aqui para alimentos, tá? Para cozinhar alimentos, tal. Ele é de cerâmica, tem ali um isolamento térmico também para economizar lenha. E para acender esse fogão, a gente tinha que ter o cuidado de não enfumaçar a casa, porque ele é dentro de casa, né? Dentro de casa. Então, ele era construído, a tecnologia aqui não era muito avançada, mas já era baseado na termodinâmica, né? Transmissão de calor aí. Então, o que ocorre? Deixa eu passar aqui o mouse. Essa parte da chaminé é uma parte externa, tá? E a parede da casa lá onde o fogão está instalado. Então, aqui a gente tinha uma tampa de metal, que a gente poderia tirar essa tampa para fazer o início do fogo, né? Então, quando fosse tocar fogo aqui, lá a janelinha de inspeção. Normalmente se tem lá o costume de ter um cacho de banana pendurado em cima do fogão, porque a gente assa as bananas na chapa ali do fogão. Você gosta disso, né? E se usava também para fazer comida aqui.